O bruxo Malagueta já foi cristão evangélico? Eu estava navegando o YouTube até que eu me deparei com esse vídeo aqui e eu me impressionei sobre o que esse pastor acabou de falar. E é sobre isso o tema do vídeo de hoje. Mas antes eu quero te desejar boas-vindas ao canal Thiago Cunha. Seja bem-vindo a esse canal, canal de notícia. Então se inscreve aí e já deixa aquele like. E se você tiver pelo celular, você pode dar aquele hype, tá bom? Pessoal, eu vou compartilhar com você um pequeno trecho da fala desse pastor e eu já comento sobre o bruxo Malagueta já ter sido cristão evangélico. Presta bastante atenção no que ele tem a dizer aqui. Olhos desigrejados, olhos desviados. Quantos desviados nossos se envolveram na magia negra? Bastante, né? Um monte. E detalhe, é menino, é menina, é meninete, todo mundo machucado, Você já viu mergulhando. Você já viu algum aqui na internet que você se olhou pra ele e viu que ele é um machucado da igreja e ele foi pro mundo das trevas? Total, vários, né? Conta um pra gente aí que você conhece. Tem um que eu aprendi a amar. Quem? O bruxo Malagueta. Pô, olha aí a confirmação, ele vai vir aqui amanhã, hein? Meu Deus! Vem amanhã. É amanhã. Um abraço, rapaz. Um abraço apertado. Ele disse que eu mandei, cara. Um abraço Ele vai apertado. vir aqui amanhã. Ó, garoto inteligente, garoto bonito. Capacidade, né, de QI acima da média. Nossa, acima da média, ok? E é uma ovelha que saiu de um aprisco porque foi machucada. Pergunta pra ele quem machucou ele. E você, olhando pra ele, você conseguiu... Desde a primeira vez que eu bati o olho nele, aí ele me privilegiou num contato, né? No post que vocês fizeram da Andressa, né? Que é uma gracinha, né? Ela foi super gentil, mandou coraçãozinho pro Oceano, um beijo no coração dela também aí, de volta, né? E aí veio o Malagueta pra poder reivindicar a condição de pastor da Andressa, como se eu estivesse querendo interferir no processo espiritual, de condução, ética, moral, né? Da vida da Andressa, que não foi nosso objetivo em momento algum, e eu nem faço catequese. Malagueta, eu não sou catequista, eu não sou jesuíta, eu sou evangelista. Meu Deus! Eu falo de boas novas para aqueles que querem ouvir e tento recolher os caídos do caminho, né? O meu ministério se baseia nisso, em recolher os caídos do caminho. E você tem visão aberta quando você vê alguma pessoa assim, que às vezes está necessitada, alguma coisa assim? No caso dele lá, você sentiu que ele era da igreja? Eu vejo, ele era da igreja. Ele bota isso, inclusive na postagem minha e tua lá, né? Ele falando lá e fala que ele também foi machucado, né? E eu entendi isso porque, de maneira efetiva, há uma tendência dos feridos, né, eles se agruparem. Isso é um processo que ocorre, né? E a sombra e a treva, ela é sedutora e ela oferece um colo quente. Literalmente, já passei por isso, inclusive, né? Eu já falei do momento da minha decepção lá atrás com a questão institucional que acabou me levando na condição de mago branco, inclusive, né? Então, eu sei exatamente o que acontece do outro lado. Eu vivi do outro lado 27 anos. Caramba, nem 27 sei. anos. Eu não sei nem se... Então, pessoal, isso aqui me deixou bastante surpreso com a fala desse pastor, porque bruxo Malagueta é um cara que está sendo recomendado na internet, os conteúdos dele, os vídeos dele, principalmente depois, né, daquele podcast que ele fez com a André Surak e ficou bastante conhecido. Mas enfim, se o bruxo de fato já ter sido cristão em outro momento, será que ele pode voltar? Eu vou avaliar aqui de todo o coração para você. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bastante respeitoso e eu queria que você escutasse com muito carinho o que eu vou falar aqui, tá bom? O bruxo Malagueta participou nesses últimos dias desse podcast aqui do TubaCast, que é um debate, onde que aqui é o bruxo Malagueta e aqui ao lado tem um pastor. E cara, se você não viu esse pequeno debate, pequeno porque não foi muito comprido, acho que foi 1 hora e pouco. Cara, eu tive uma dificuldade muito grande de assistir até o final. Sabe por quê? Porque o pastor, cara, ficou agindo com agressividade com o bruxo o tempo todo. O tempo todo esse pastor foi grosso. E é claro, né, o bruxo Malagueta em alguns momentos também foi um pouco ríspido, né, por conta das atitudes desse pastor. Aí a gente pega o seguinte, André Surak, que ao invés de ser acolhida pela igreja, porque essa menina aqui é uma menina que já enfrentou uma série de problemas na sua vida, já enfrentou as mais diversas situações desde criança, e ao invés da igreja estender as mãos para ela, o que a igreja fez? Empurrou, apontou o dedo e julgou. Aí a pergunta que fica é, será que o bruxo vai voltar para a igreja dessa forma? Eu não sei se você já ouviu, mas existe uma história do Gandhi, sabe?
Se você nunca ouviu, eu vou te contar aqui bem breve o que aconteceu com Gandhi. Eu tenho aqui um trechinho dessa matéria aqui nesse site, eu vou ler aqui para você e eu quero que você preste bastante atenção o que eu vou te dizer, tá bom? Ao ver Gandhi ao vivo, o missionário cristão Stanley Jones perguntou ao Sr. Gandhi: embora o senhor cite as palavras de Cristo com frequência, por que parece rejeitar tão veementemente tornar-se um seguidor cristão? A resposta desse último foi clara. Aí o Gandhi respondendo para ele, né? Eu não rejeito o seu Cristo. Eu o amo. Eu amo a Cristo. É que muitos de vocês cristãos são tão diferentes de Cristo. Pesado, né, cara? Porque assim, uma pessoa que é não cristão, ela ouve muito bem falar de Jesus. Ela ouve, pô, Jesus é um cara acolhedor, é um cara que ama, é um cara que não julga. Aí a pessoa tá olhando para Jesus, né? E aí ela olha pro não cristão e pro cristão e pensa, pô, esse cristão aqui, ele é ao contrário, ele julga, ele me critica, ele me detona, entende? Eu entendo o que esse pastor aqui tá querendo dizer a respeito do bruxo, mas vamos tentar olhar um pouquinho da história do Gandhi. Cara, Gandhi amava a figura de Jesus, como ele está dizendo aqui, né, nesse texto que eu acabei de fazer aqui para você a fala. Ele tinha uma admiração por Jesus, mas ele não tornou-se cristão por conta dos seguidores de Jesus. Aí a pergunta que eu quero trazer para você é: como que o bruxo Malagueta vai tornar-se cristão se o pastor estiver dizendo aqui for realidade, né? Se ele for cristão um momento, será que ele vai ser cristão de novo? Em meio a tanto xingamento, preconceito religioso que muitos cristãos têm? Aí ele deve olhar para André Surak e pensar, cara, essa menina aqui já passou por uma série de coisas. A igreja expulsou ela, digamos assim, né? Aí ele abre o Instagram da Andressa e só vê xingamento, julgamento e por aí vai. Tu acha que o bruxo Malagueta vai voltar para a igreja se um dia ele for de fato? Entende o que eu quero dizer? Cara, o cristão, cara, e eu tô falando isso aqui, não tô querendo julgar a fé cristã, até porque eu sou cristão. Mas o que eu quero te dizer, e eu quero que você preste muita atenção no que eu tô te falando aqui, é: a palavra está dizendo uma coisa, mas será que eu, como cristão, estou agindo como tal? Entende? Será que eu estou conseguindo amar o diferente? Será que eu estou conseguindo acolher aquele que um dia foi meu irmão e hoje está passando por um momento difícil? Eu vou dizer para você, eu acredito que existe milagres de Deus, eu acredito que existe sim o interesse de Deus de salvar todo ser humano, mas com a conjuntura que nós temos hoje, eu acho difícil o bruxo Malagueta se tornar um cristão evangélico de novo. Porque a forma que esse rapaz tem sido tratado na internet, cara, não é brincadeira. Esse vídeo que eu estou trazendo aqui é um alerta para você que é cristão, para que você possa vigiar pelas suas condutas. Às vezes você acha que você está abafando, porque você leu 3 capítulos da Bíblia num dia, porque você leu tal livro, ou porque você tomou a Santa Ceia, ou porque você orou 10 minutos do teu dia. Isso é válido, isso é muito importante, mas o que é mais importante na tua vida, meu irmão, é você agir como tal. Gandhi poderia ser um irmão nosso, mas ele não foi, porque ele não enxergava na conduta dos cristãos a figura de Jesus. Entende? Quantos Gandhi nós estamos perdendo pelo caminho, por conta de uma religiosidade, por conta de um fanatismo, ou até, por que não dizer, até por uma imaturidade cristã. Eu peço a Deus que o bruxo, se assim ele tenha sido em outro momento, ele possa voltar para Cristo. Mas será que os irmãos estão querendo que ele volte? Ou os irmãos estão olhando ele como um demônio e não estão olhando ele como uma vida que precisa de Jesus? Fica essa reflexão aqui do que esse pastor está trazendo, tá? E que você possa refletir sobre a tua espiritualidade.
que você possa refletir sobre o que é de fato o evangelho para você. Porque ser cristão, cara, não é ficar com uma Bíblia debaixo do braço. Ser cristão é proceder como Jesus um dia procedeu. Concorda comigo? Quero ver a tua opinião aqui nos comentários. E se você está me assistindo aqui pelo celular, não deixa de dar um hype, porque isso ajuda demais. Deus te abençoe e até a próxima notícia. Valeu! Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você viu meu último vídeo? Não viu, tem certeza. É só dar um clique aí, assiste meu último vídeo, não vai pra outro canal, fica aqui comigo, te vejo lá.